Ainda estou aí a passar. Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão na UCLA. Vamos dar início ao lançamento do livro As Minhas Elucubrações, de Mário Afonso de Almeida da Cassessa. Dou a palavra ao Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA. Muito obrigado. Eu queria apenas agradecer muito a gentileza de escolherem aqui a UCLA para a apresentação dessa obra. E ao fazê-lo, saúdo os mais velhos, alguns deles meus amigos de longa data, mas esta apresentação deve-se também muito ao facto de eu ter sido sempre ligado ao UAMB, onde nasci, na Caala, e ter um querido amigo desde essa altura que eu admiro imenso, ele sabe que eu o admiro, que é ali o Fernando Oliveira, que na altura, aliás, ele outro dia quando me telefonou, tinha a particularidade que ele provavelmente não se lembra, mas eu lembro, que era um grande jogador de futebol. E nós na juventude, quando éramos miúdos, reparávamos, pelo menos davas nas vistas. Bom, e portanto o Fernando, que é de facto um querido amigo desde os bancos da escola e depois da universidade, aqui na Universidade de Direito de Lisboa, volta e meia telefona-me, não tantas vezes como nós devíamos fazê-lo em termos das relações de proximidade, mas o bastante para estarmos sempre presentes na realidade, também falando de outros amigos, como o Segadeiros Tavares. Eu falo também em ti pelo seguinte, porque ele disse-me outro dia que estavam a fazer um livro das vossas memórias, mas ele é que está a fazer, está bem, mas pronto, tu és do tempo dele também, o próximo dele, e portanto és também uma referência grande. E portanto nestas duas pessoas eu saúdo todos os outros, porque são tantos amigos que estão aqui que não dá para estar a individualizar um a um. Para além disso, o Cassessa é uma referência a vários títulos, importantíssima na luta de libertação de Angola, desde que aderiu a esse combate pela liberdade. E fê-lo num momento tão difícil, sobretudo pela experiência que passou como médico, e quando ele, aqui, através do Fernando, nos pediu para ser apresentada esta obra aqui, eu evidentemente, imediatamente disse que sim, porque nós não podemos deixar de olhar para a memória, que é também uma garantia de futuro. Nós aqui apresentamos muitos livros, sobretudo de pessoas que têm história e que têm sentido de vida, que é uma coisa muito importante. São homens com sentido, ou mulheres com sentido. Eu vi aqui há bocado a Ruth e disse-lhe que ela nunca mais apareceu por cá, e portanto nós também temos saudades dela, porque contribuiu muito para a edição dos livros da Casa dos Estudantes do Império, que nós ousámos promover e divulgar amplamente. Mas estava eu a dizer que o Cassessa teve, digamos, um percurso singular na luta de libertação nacional, para já por ser médico, e portanto o contributo que deu era absolutamente fundamental, tal como o Manuel Videira. O Manuel Videira apresentou também aqui uma obra que me impressionou vivamente, devo-vos dizer, sem prejuízo de outras obras de muita valia. O Manuel Videira, que eu também conheço há longos anos, quando também esteve aqui no exílio com muita outra gente, com o Adolfo Maria, com o Gentil Viana, com essa gente toda. Eu fiquei impressionado na leitura do livro dele, pelo rigor e isenção com que marca um testemunho histórico que é importante ser feito, nunca deixando de manifestar o reconhecimento das razões que o levaram à luta de libertação nacional, que é uma coisa importantíssima nesse domínio, um marco de facto grande. E como é isento na análise, no que é essencial,
esse contributo vai marcar seguramente no futuro análises importantes sobre os períodos difíceis que todos os que abraçaram esta luta viveram. Portanto, é uma honra nós estarmos aqui. Eu li o livro do Cassessa, naturalmente, mas eu não sou o apresentador. Eu compete-me apenas saudar todos, agradecer a vossa presença, justa presença, numa altura em que o tempo está instável, mas não deixaram de facto de aceder a vir aqui ouvir os dois mais velhos. Vocês são mais velhos que eu, isso é uma coisa que eu registro por qualquer dia. Esta malta mais nova está a dizer aquele mais velho. Vocês não levem a mal. Todos os partidos têm as suas lutas, como vocês sabem, isso é inexorável. E há um mais velho como eu, da minha idade, volta e meia, quando tomamos posições assim mais isentas, mais independentes, mesmo em relação ao nosso partido, ele diz, toma lá atenção, porque estes gajos, quando nos veem, devem pensar assim, olá, estes gajos ainda cá estão. portanto não é o caso. A última palavra é aqui para o Marcolino Moco, por todas as razões, mas por uma particular, ele persiste com um espírito de isenção. Foi candidato a Presidente da República, mas, sobretudo, nós conhecemos-lo aqui nas funções que ele teve institucionais, com grande dignidade, e, portanto, eu já não o vi há muito tempo, nem ele a mim, naturalmente, e eu também o saúdo. Muito obrigado por todos e obrigado pela vossa presença. Iniciando então a apresentação do livro As Minhas Elucubrações, de Mário Afonso de Almeida Cassessa. Há pouco mais de 2 semanas, estando eu em gozo de banhos, fui agradavelmente surpreendido pelo convite honroso do meu colega de profissão e companheiro de luta, Mário Afonso de Almeida, para proceder à apresentação do seu livro. Depois de alguma hesitação e algum tempo de reflexão, pareceu-me impossível uma recusa ao pedido do nosso veterano mais velho, embora seja esta a primeira vez que me vejo embrulhado brusca e inesperadamente em tão espinhosa missão. Conheço o Mário Afonso Cassessa desde os tenebrosos tempos de Leopoldville, Kinshasa, nos anos 60, quando ambos servimos a nobre causa do SEVAR, Corpo Voluntário de Assistência aos Angolanos Refugiados, e os nossos destinos foram-se cruzando ao sabor das ondas nacionalistas da rebelião anticolonial, na Argélia e na Zâmbia, como médicos responsáveis dos serviços do SAM, Serviços de Assistência Militar. A nossa amizade sobreviveu à crise das revoltas ativa e do leste, e eu sempre mantive uma elevada consideração pelo Cassessa, pela sua atitude conciliatória durante e depois desses trágicos vendavais. Ficamos na nossa pátria ao serviço dos nobres objetivos da saúde nacional, um na carreira civil, outro na militar, e fomos sobrevivendo até que novas circunstâncias da vida nos aproximaram de novo para um reforço da amizade. Entretanto, fui lendo algumas das suas elucubrações, discordando por vezes, nunca pensando que algum dia teria de as apresentar ao público, e muito menos a um público com a elevada qualidade desta aqui representada. Não é fácil apresentar, mas mais perto, mais longe. Não é fácil apresentar uma obra de textos que se pronunciam sobre acontecimentos e factos concretos, a não ser que se opte pela crítica da sua interpretação. Por esta razão, terei que com frequência utilizar palavras e frases dos textos em questão, o que desde já peço me perdoem por isso. Dito isto, estou, e penso que estamos todos, profundamente agradecidos ao veterano Cassessa pelo cuidado que teve em conservar bem arquivados todos os textos com o que nos brinda nesta edição,
como valiosa herança para as gerações vindouras poderem conhecer o quanto custou a liberdade e o nascimento do nosso querido país, Angola. O autor, Mário António de Almeida Cassessa, nasceu na Gabela em 1931. Fez a instrução primária e o liceu em Luanda. Licenciou-se em Medicina na Universidade de Lisboa. Graduou-se em Saúde Pública em Portugal, de onde saiu em 1961 para integrar as fileiras da luta de libertação no Maquis. Foi membro responsável do SEVAR, foi chefe do SAM. Depois da independência, fez carreira militar, conquistando e somando graduações até ao posto de tenente-general. Foi funcionário sénior da OMS para a África, foi deputado da Assembleia Nacional e o primeiro-ministro da Saúde de Angola. No final dos anos 90, decidiu tornar-se escrevente. Não é certamente por simples acaso que entre os autores de obras autobiográficas na luta pela independência de Angola se encontrem tantos médicos. Os médicos angolanos foram sem dúvida os quadros superiores que em maior número se dispuseram a integrar a luta armada pela independência do país e pela libertação do povo angolano. E a prova irrefutável está na existência do SEVAR de Leopoldville de 1962, 12 médicos integrados na sua estrutura. E justiça seja feita, também a FENELA possuía um médico que foi o nosso colega, o malogrado Dr. José João Liauca. Peço desculpa, mas isto não estava previsto. A análise deste livro obrigou-me à divisão em vários capítulos ou temas mais relevantes, a saber, a política, os fiapos da memória, a velhice e o Covid. Respeitando a opção do autor, começo por referir uma personalidade incontornável, embora esquecida, que foi Clemente Viriato da Cruz, que nós jovens maquisares conhecemos bem em Leopoldville, ainda na qualidade de todo-poderoso do MPLA. Sobre ele, o autor descreve um episódio de singular importância que consistiu num diálogo em que Viriato da Cruz confessava a sua fúria e desilusão em relação a Agostinho Neto, porque este, desde a sua chegada e tomada de posse do cargo de presidente efetivo, nunca o ter chamado para ouvir sobre o que se passara recentemente no movimento, respeitante ao afastamento dos mestiços da direção, nem sobre os problemas, nem sobre o financiamento da organização, a ele que até bem pouco tempo era o secretário-geral todo-poderoso do MPLA. Algum tempo mais tarde, em 1964, em Alger, numa conversa do autor com Viriato, já magoado, frustrado e até deprimido, falando este de Agostinho de Neto, de novo, insinuou que a sua fuga de Portugal teria sido apoiada pela famigerada PIDE para que Neto dirigisse o movimento à feição do governo português. O autor também descreve a sua reação ao despropósito, afirmando que se tratava de uma acusação muito grave em que ele não acreditava e repudiava veementemente. Depois disso, para Viriato da Cruz, foi a queda gradual, a sua viagem para a China, o conflito com os guardas vermelhos, o desterro para campos de recuperação, a doença e a morte inglória. Devia estar previsto aqui um pulso para eu poder dobrar é assim, política. É isso? Não, é para o próprio. Isso é para o Beto. Muito obrigado, madame Figueira. Política. Ou sobre a política? Diz? Não, os comentários selecionados que se seguem continuam sendo
de conotação política, como gritos de advertência de um militante veterano que não abdica das suas responsabilidades cívicas e que se considera com autoridade para alertar os mais novos contra as tentações do exercício prolongado de poder que invariavelmente acaba por corromper. Assim, em 2014, o autor escrevia: as intenções, na maior parte das vezes, permanecem intenções. As palavras, muitas, levam-nas o vento, e os atos nem sempre se concretizam. Tem sido assim no nosso seio, como em algures. Muito sobre José Eduardo dos Santos. Muito se tem conjecturado sobre a sucessão ao presidente José Eduardo dos Santos, caso ele não se suceda a si próprio. Se José Eduardo dos Santos decidir retirar-se, como tem deixado pairar vagamente em algumas das suas declarações a jornalistas estrangeiros, duas coisas terão de ser feitas. Uma será a escolha sucessória, outra será a definição no Congresso do futuro do GES na liderança do partido. Do que acima fica citado, continua ele, é evidente que a transição não é e nem vai ser de equação e construção fácil. Cassessa foi o primeiro-ministro de saúde de Angola durante 22 meses, fim dos quais sentiu-se obrigado a demitir-se. No organigrama do seu ministério pretendeu incluir os seus colegas vindos das matas, eram pouco mais que uma dezena, quase todos da revolta ativa, ostracizados alguns e até presos em campos de concentração, mas foi impedido. Havia uma guerra aberta promovida pela classe dos enfermeiros, alguns dos quais pretendiam ser médicos e, de facto, se assim não foi, pelo menos atingir o cargo de ministros da saúde. A sua estadia no Ghana como embaixador, diz ele, leva a produzir crónicas comparando o poder tradicional, organizado e poderoso desse país com o nosso. Em abril de 2002, elogia a postura de José Eduardo dos Santos pela magnanimidade com que declarou o fim das hostilidades e perdoou os chefes militares da UNITA. Mas, em 2017, critica asperamente 37 anos de regime autocrático baseado na acumulação primitiva de capital por um grupo de cidadãos e famílias. Em 2018, manifesta a sua desilusão por não ver iniciar a despartidarização do Estado, como tinha sido prometido pelo novo presidente. Nos fiapos da memória começa por relembrar as suas férias escolares há 80 anos, não em casa, mas da viagem que naquela primeira metade do século XX constituía uma autêntica odisseia com pouco mais de 10 anos e vai terminar melancólico ao afirmar: mas a Gabela que tanto amo deixou de ser o que era. Milhares de refugiados invadiram o nosso burgo e a cidade está degradada. O bonito jardim no meio da cidade está desleixado. É por isso que, nos tempos que decorrem, tenho levado anos a decidir a visitar a Gabela. Da última vez, levei 3 anos a lá chegar. Ainda em fiapos de memória, surge a fase surpreendente. Pensando bem, não somos tão velhos. O que acontece é que temos muitas juventudes acumuladas. Mas como assim? É a nossa interrogação. Ao que o autor responde: é que foram por essas e outras as juventudes, as minhas e posteriormente as dos filhos, netos e bisnetos, que fui vivendo e acumulando nos 8 decénios. Foi numa dessas juventudes que o dever revolucionário o levou a estagiar na Coreia do Norte,
E para não dramatizar sobre isso, lembra um episódio anedótico, mas altamente significativo, e cito: um de nós deixou plasmado no azulejo de uma das retretes a seguinte bem adequada quadra: neste lugar solitário, aonde a vaidade acaba, todo cobarde faz força, todo valente se caga. O pessoal da limpeza, ao deparar-se com o poemeto, pensando tratar-se de uma mensagem cifrada, fechou a chave à retrete e de pronto comunicou aos superiores. O nosso chefe do grupo foi indagado sobre o significado escrito, mas ninguém abriu a boca. Enfim, o sururu só terminou quando, a nível da contra-inteligência, encontraram um tradutor à altura. Fecho aspas. Continuando em fiapos, devo destacar um episódio a que o autor designou de julgamento popular em Kassamba, base militar da fronteira da Zâmbia. Tendo o próprio sido vítima de uma agressão racial por parte de um colega, o caso foi a julgamento e o veredito popular não deixa de ser magnífico na sua originalidade e assim reza: o nosso MPLA é como uma galinha com os seus pintainhos, uns brancos, outros amarelos, outros castanhos e malhados. Quando o gavião anda no ar para apanhar um dos pintos, ela cacareja aflitivamente para albergar do perigo e, abrindo as asas, recolhe todos sem distinção. O júri popular, depois da análise de cada um dos réus, decidiu-se pela expulsão da base em questão do autor designando-se a si próprio de angolano autêntico. Esse foi, portanto, um episódio da luta contra o racismo. Sobre a Covid. Sobre a Covid, as ideias do autor são ainda mais originais. Ele classifica de um exagero o estado de emergência que mais parece um estado de guerra, com uso permanente e obrigatório de máscaras em todo o lado, porque não acredita que as medidas que foram tomadas sejam suficientes para parar a progressão do coronavírus. Maior é a sua indignação quando do estado de emergência o governo passa ao estado de calamidade pública, que considera atentório à Constituição da República. Isto, estamos em julho de 2020. Em sua opinião, a situação pandémica e o seu ciclo epidemiológico só vão desaparecer quando se atingir a imunidade natural ou a imunidade de rebanho. Aparentemente, os hospitais não estão a regurgitar de doentes com Covid-19 e é bom saber divulgar, mas deixemos de incluir e exacerbar o medo e o terror com o repetido "a Covid mata". Entende-se que a Covid está a ser tratada como uma paranoia. É uma pandimensão apressadamente declarada pelo diretor-geral da OMS como uma pandemia. Instalou-se assim o medo, o pânico e a histeria, com graves repercussões económicas no nosso país. Por último, tinha de ser assim? Finalmente, ao comemorar o 45º aniversário da independência, surge a interrogação maior sobre todos os acontecimentos vividos até aí. Tinha de ser assim? E a sua resposta é: o que está a suceder agora não poderia ter sido de outra maneira. Assim, convenhamos, quando chegamos a Luanda, já o MPLA já vinha conectado como socialista comunista e isso assustou muitos habitantes, principalmente os colonos. A FNLA com discursos e comportamentos racistas, a UNITA com discursos contraditórios em umbundo e português, tudo isso acrescido dos combates de rua em Luanda entre as tropas dos movimentos,
provocou a demandada massiva dos colonos e dos quadros médios e superiores que controlavam o elevado desenvolvimento de Angola. Depois de porfiadas negociações, chegou-se aos acordos de Alvor para a formação de um governo de transição, elaboração de uma Assembleia Constituinte, retirada das tropas coloniais e, finalmente, a declaração da independência. Depois de solenemente acordados em Alvor, os presidentes dos partidos regressados ao país puseram aqueles acordos por debaixo do tapete. Cada um dos três presidentes queria ser o primeiro presidente da República. O MPLA tinha o apoio das Forças Armadas cubanas. A FNLA e a UNITA tinham o apoio da República Sul-Africana, que invadiu Angola para tomar conta de Luanda antes do 11 de novembro, acabando por criar as condições para a declaração unilateral da independência. Nós, os guerrilheiros, não tínhamos capacidade para dirigir um Estado e só dirigir um movimento de libertação com uma base fundamentalmente iletrada e de maioria camponesa não foi fácil, exigindo enorme trabalho, enormes sacrifícios, muito engenho e arte, sempre confiados num slogan: a vitória é certa. Depois veio a Guerra Civil, a partidarização do Estado, o compadrio, a bajulação, o Eldorado de petróleo, a acumulação primitiva do capital, o meter a mão na massa, a corrupção. Tudo isto foi criticado severamente pelo autor. A leitura desta obra recomenda-se a todos os angolanos e não só, por constituir no seu conjunto a defesa, a promoção dos ideais mais nobres afetos ao ser humano, como são a liberdade, a democracia e a justiça a favor do povo, a humildade, a honestidade, a dedicação de cada governante para o triunfo e o progresso da pátria e da nação. Tudo isto está escrito nessa obra e tudo isso e muito mais. E espero que os aqui presentes possam realmente adquirir o livro e adquirir todas as informações e todas as atitudes. Não, desculpem. Portanto, eu sugeria que cada um de vocês, se tivesse alguma questão a pôr neste momento, tivesse essa gentileza, e declaro por isso terminada a minha apresentação. Muito boa tarde. Bom, eu queria antes de agradecer ao Manuel Videira ter feito esta apresentação e, como ele disse, estamos abertos às perguntas que queiram fazer. Mas eu queria dizer algumas palavras também sobre este livro, que aqui está. Primeiro que tudo, é um livro que está bonito, pá. É um livro bonito, pá. Quando a gente olha para este, sobretudo para a capa, não é porque sou eu que estou lá, não é? Mas é bonito. E na verdade este livro é um bocado difícil de se poder fazer um apanhado, porque há muita coisa aqui, muita história, e são elucubrações. Ora, uma das coisas que me perguntaram em tempos, o que é isso de elucubrações? Chegaram, mas isso você tem lá uma palavra que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é isso de elucubrações. Eu disse, olha, isso é simples, vão ao livro, nas primeiras páginas do livro, está lá,
eu explico o que é elucubrar, o que são elucubrações. Bom, acho que há muita gente aqui que sabe o que são elucubrações. Por que eu apanhei estas elucubrações? Porque é uma palavra que eu gostei de ouvir. É bonita, elucubrações, elucubrar. Em vez de lucubrar, porque lucubrar e lucubrar é a mesma coisa. Mas é que dizer por isto. Há muito tempo que queria escrever coisas sobre tudo. E lucubrar, em vez de ser com grandes histórias, momentos. Queria dizer, e foi para escrever aqui. Ora, eu gostava só de dizer que há aqui coisas muito interessantes. Por exemplo, o Manuel Videira falou sobre a história do Viriato da Cruz. Na verdade, o Viriato da Cruz foi durante muitos anos, desde sempre, ostracizado pelo MPLA. E não está bem, quer dizer, não podia ser. O Viriato da Cruz foi fundador do MPLA. Não podia ser ostracizado como foi. Durante os meus escritos, sempre que possível, eu levantei esse problema da ostracização do Viriato da Cruz. Outro aspecto também que eu gostava de chamar é sobre o problema racial. Há aqui um texto no meu livro que é os mulatos, os fronteira perdida e os brancos do MPLA. Mas não devia ser do MPLA, devia ser no MPLA. Porque do MPLA, bom, pronto. Mas agora no MPLA também continuou, agora muito menos, mas continua um resquício de racismo. É o que vem aí. Eu faço uma crítica a essa atitude do MPLA, porque o antigo MPLA, como eu digo logo no princípio do meu livro, não é este MPLA não é o meu MPLA do antigamente. O MPLA do antigamente, que tinha a política, as ideias que me levaram a aderir ao MPLA e à luta de libertação nacional, este agora ainda há coisas que não estão bem. Outro aspecto também deste livro que é interessante é o que o Videira referiu, que tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, tinha de ser assim. Porque eu achava, e continuo a achar, embora agora está um bocado menos, é que a situação que o nosso país viveu, desde o princípio até há pouco tempo, não podia ser de outra maneira. E eu explico porquê que não podia ser de outra maneira. Nós, quando viemos das matas, vínhamos convencidos que íamos fazer coisas lindas no nosso país. E todos nós estávamos convencidos disso. Mas, ao chegarmos a Angola, verificamos que isto estava muito mais, quer dizer, era muito mais país, entre aspas, do que nós pensávamos. Porque aqui havia tudo. Nós íamos para todo lado, havia tudo. Havia fábricas, havia tudo. Pá. Porque eu digo isso porque eu viajei logo, depois disso andei por Angola inteira. Como militar, mas como ministro da Saúde eu percorri o país. Mas antes verifiquei que, na verdade, e porquê que tinha que ser assim também? Porque a maior parte dos quadros da força que tinha o poder e sobretudo a ciência, o conhecimento que tinha levado o país àquela situação, tinha todo partido para fora do país, tinha fugido por causa da guerra. Sim. Não dá tempo Por quê? Sim. Sobre a dedicatória, eu queria dizer aqui ao Manuel Videira que eu fiz uma coisa que não é frequente, não é corrente, que foi de pôr já uma dedicatória inscrita no próprio a entrada do livro. Isso por quê? Porque eu sempre me admirava
ficava surpreendido, e eu também às vezes ficava também coisa, porque tinha que esperar muito tempo para comprar o livro, para chegar lá e depois fazer a dedicatória. Achei que era melhor que a dedicatória já fosse escrita, que estivesse lá. Para além de que eu, com a minha idade, a minha provecta idade de 90 e sei lá, quase bíblica, ia tremer ao escrever a dedicatória. Então eu disse, isto é melhor pôr aí já tudo está escrito, pronto, pá, as pessoas querem o livro, a dedicatória. Foi por isso que poxa, a dedicatória está escrita. Não vais agora fazer... Não, quer dizer, uma ou outra posso pôr uma palavrita. Mas na verdade, isto que está aqui, eu vou ler só rapidamente, que é para vocês ficarem como é. Está aqui. Que te deleites com estes despretensiosos escritos, à guisa de crónicas, ensaios, memórias, ou o que quer que seja, com amizade e um abraço, os meus agradecimentos, Cassessa. Está doido, não? Portanto, foi por isso que eu achei que era necessário. Porque estava sobre a história do país, tinha que ser assim. Viemos e encontramos, como eu disse, um país que funcionava. Andávamos por aí, eu depois, quando andei pelo país, vi que havia funcionava. E porquê que depois nós não funcionámos com aquilo? Porque nós éramos um movimento de libertação nacional. Estávamos convencidos que tínhamos a capacidade para dirigir. Mas uma coisa é dirigir o movimento nacional que levamos ao país, à independência. Outra coisa é dirigir um país. Um movimento de libertação são o quê? 100, 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil. Mas aqui o país tinha já uns poucos milhões. E eu achei que nós... E então, porquê que também... Porque o presidente Agostinho Neto entendeu que era preciso pôr nos lugares camaradas que lutaram. Era preciso dar a alguns camaradas o prazer, a alegria de poder usufruir dessa independência. E andou a nomear, a colocar camaradas que não tinham a capacidade, o conhecimento para poder dirigir o país. Eu fui dirigente do país nessa altura, mas tinha os conhecimentos de medicina, era um médico, mas não tinha o conhecimento da administração. Mas isso ainda vai lá. Eu tinha algumas luzes, eu fui informado, outros camaradas também que vieram, dirigiram determinados setores do país, mas a maior parte dos nossos camaradas guerrilheiros não tinham a competência. E Agostinho Neto nomeou-os para determinados postos, para os quais não estavam capacitados. E, portanto, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Progressivamente, nós fomos ganhando algum traquejo, E hoje estamos um bocado melhores, né? Hoje também já passaram 47 anos, ou 46 anos, 47 anos. 47 anos. É? Está bem, não, quer dizer, passaram, está pior, sim, está pior ou está não pior? De maneira que, de qualquer das maneiras, é pouco tempo. Quando me dizem, isto podia ser melhor, não. Eu digo, nós somos 47 anos de país. Nós não temos 100 anos de país, não, é 47 anos de país. Começamos com 90% de analfabetos no país. É preciso não esquecer isso. 90% da nossa população era analfabeta. Tinha alguns quadros bons que ficaram,
Mas, e hoje ainda a gente reconhece isso. Por outro lado, muitos dos camaradas que estavam na direção do país eram camaradas que não tinham, que não tiveram a possibilidade, por causa da luta do colonialismo, de poder adquirir determinados postos, determinadas coisas, para adquirir também bens materiais. E quando alguns dos nossos camaradas foram para o governo, foram para os cofres tinham dinheiro. Não havia controle, não havia vigilância, não havia nada. Foi então um fartar vilanagem. E é preciso calma. Eu digo claramente isto porque eu sou do MPLA desde... de Capandanda, há mais de 60 anos que eu sou do MPLA. E portanto, eu tenho coisa de dizer esta verdade. Não tínhamos, e então muitos de nossos camaradas que assumiram o poder não tiveram o gosto das boas coisas. Não tiveram. E tiveram a possibilidade de... Bom, mas isso é um aspecto que eu queria só levantar. Agora, o livro também é interessante, porque tem no fim uma coisa que não é bem uma elucubração, é a história da minha vida. Curtíssima. Desde que nasci até a altura em que eu publiquei o livro, portanto, há 2 anos, há 1 ano e tal. É para dizer que muita coisa se passou, que eu poderia ter feito um livro, um romance tremendo com essa história, mas não. Outro aspecto que vem aqui também, que eu queria fazer um livro, alguns camaradas aqui, um livro sobre a minha experiência como ministro da Saúde. E nesse livro tenho só dois capítulos, dois textos sobre isso, que era 22 meses de governação. A minha ideia era escrever um livro com este título, 22 meses de governação. Foi o tempo que eu estive como ministro da Saúde, 22 meses. Ao fim dos quais tive que pedir a minha admissão, porque a situação era tão difícil para mim e para os meus colegas que estavam comigo, a trabalhar comigo, que entendi que não valia a pena continuar. E foi pena. E eu gostaria de escrever esse livro, escrever mesmo um livro, mas escrevi apenas 2 capítulos que já dizem o aspecto da nossa história que me levou a demitir. Pronto. Bom, portanto, desculpa esta coisa. Vamos agora, quem quiser fazer algumas perguntas sobre isso, sobre este livro, sobre algumas coisas que o Manel Videira disse aqui, e eu também, façam o favor. Boa tarde, muito obrigada, parabéns ao tio Mário e muito obrigada pela apresentação. Apenas queria perguntar onde é que o tio Mário publicou estas elucubrações e como é que foi recebido em Angola os seus pensamentos. Este livro foi publicado, foi editado, publicado em Luanda. Não é um livro, são ao longo do tempo.
Como é que foi escrevendo? Não, Onde é que começou, onde é que publicou e como é que foi? Sim. A maior parte destes textos foram publicados no semanário O Novo Jornal. Desde o princípio. Todos eles foram publicados no Novo Jornal. Abriram umas portas naquela altura. Eu comecei a atrever-me então a ir cobrando. É isso, tá bom. E como é que foi recebido? Como foi recebido? Olha, foi recebido, não sei como, mas eu vou lhe dizer, houve um camarada dirigente do nosso partido, alto dirigente, que uma vez encontrou aí a minha esposa, Ana Maria, e depois de eu ter publicado um artigo que era Eu, militante, me confesso. E ele chegou para mim, Ana Maria, o que é que deu ao Cassessa? O que é que ele quer? Portanto, assim, claro, a Ana Maria disse, hoje aqui nós somos, isto é uma democracia, a gente pode dizer o que... Agora, o que é que eu queria? Eu não queria nada de especial. Eu queria simplesmente elucubrar e dizer o que me estava na alma e acabou. Eu pedi a palavra para enaltecer esse gesto do Cassessa, porque da geração deles, maravilhosa, histórica, não gostam de escrever. Então, temos que louvar essa, digamos, coragem, que não devia ser coragem nenhuma, mas há uma tradição, uma cultura dentro do MPLA que dizer, falar é um problema. Há outro exemplo de uma pessoa que por acaso está aqui, que exato, o Adolfo, né? Mas são poucas exceções, por isso quando isso acontece temos que rejubilar. Eu tinha muitas ocupações, mas quando soube, vim logo. E aproveitar a agradecer as palavras do meu conterrâneo, o Ramalho, por ter sublinhado a minha presença aqui, que agora também já sou mais velho e tal, é bom. Mas aproveito para corrigir uma coisa, eu nunca fui candidato à presidência da Angola. Isso é perigoso. É perigoso. Desde o tempo de Neto até hoje, ser candidato fora. Eu ia utilizar uma palavra, mas não vou utilizar. Fora daquela linha é complicadíssimo. O que tenho sido é crítico, quase isolado. Por isso, nos primeiros dias que eu ouvi os artigos do Cassessa no Novo Jornal, eu disse, aqui está pelo menos mais um indivíduo da família MPLA que vai dizendo algumas coisas. O velho Mendes de Carvalho também dizia algumas coisas e tal, mas não de forma tão sistemática e corajosa mesmo, como o Cassessa foi escrevendo. E é uma alegria ter reunido isso neste livro, que está lindíssimo, realmente. E parabéns. Era só isso que eu queria dizer. Está em condições de falar? Não. Eu peço desculpa por estar a roubar um pouco do tempo precioso do Cassessa. Há uma coisa que é importante anotar aqui assim, que é o facto de... Tem muito que ver com a época em que o Cassessa teve um percurso mais pujante da sua vida.
porque a situação de Angola dos anos 70, 75, 80, 85, era uma situação ímpar. De tal forma que coisas que aconteciam, e aconteciam com uma forma natural, é impossível voltarem a acontecer. Eu tinha um pequeno exemplo que se passou comigo e que me lembrei porque quem apresentou o livro em Luanda foi o Beto Traça, que conheço há muitos anos, ainda nos tempos de Coimbra e depois de Luanda, e nos anos 78, 79, o Zé Luís Guerra Marques e o Manuel Rezende, que eram os ministros da Construção e Obras Públicas, pediram o apoio para implementar um sistema das antenas de telecomunicações e de micro-ondas para permitir que o sinal da Rádio Nacional de Angola e o sinal da Televisão Popular de Angola chegassem aos 4 cantos de Angola, de Cabindo ao Cunene. Portanto, começava logo o problema inicial, que era desde a Baixa, onde são os Correios da Baixa de Luanda, levar o sinal até à Rádio Nacional e à Funda. Era preciso estabelecer uma ligação. A ligação tinha de ser feita com antenas parabólicas, com transmissão retilínea. Sim, senhor? Dito isto desta forma, é tudo muito fácil. Então, o problema é que era preciso pôr as antenas aonde? Em cima do prédio do livro, para quem conhecer Luanda, sabe, o prédio do livro lá em cima, porque permitia fazer uma ligação retilínea entre a Baixa, a zona da Lelo, o prédio do livro e depois a Rádio Nacional. Bom, era tudo muito fácil. O problema era pôr a antena parabólica lá em cima do prédio do livro. A Luanda não tinha meios. Eu estava a dizer, mas como é que eu vou resolver isto? E lembrei-me de ter um amigo, o Beto Traça, que na altura era o chefe de Estado-Maior da Força Aérea angolana. Eu telefono, pego um telefone ao Beto. Opa, empresta-me um helicóptero. Eu disse, mas tu és tonto, queres que eu te empreste um helicóptero para quê? Não, lá tive que explicar ao Beto Traça que o que eu queria era que um Mi-8, daqueles helicópteros de carga potentes, que pudessem pegar na antena, cá embaixo, na Mariano Guami, como chama a avenida, e levasse para o terraço do prédio do livro. Bom, isso em qualquer outro país era proibidíssimo. Por questões de segurança das explorações na Amazônia. Isolámos toda aquela zona, levámos a antena para a beira do prédio do livro, o helicóptero foi já com um sistema de suspensão e pegou na antena e pôs lá em cima, ainda hoje lá está em cima do prédio do livro. Isso era possível no outro lado? Não. Eram as condições específicas de Angola no pós-independência, aquela zona em que havia toda uma riqueza de conceitos, de concepção, era diferente. Isso agora já não é possível. Era só o aporte que eu queria trazer aqui assim ao Casesa. Tá. Obrigado. Alô? Só 2 palavras, uma para saudar o Cassessa, naturalmente, e outra para relembrar uma pessoa que infelizmente está muito esquecida, que é o Carlos Rocha de Ilolua. Ele era uma pessoa excepcional, e das poucas pessoas que foi nomeadas, era uma pessoa competente. E eu lembro-me que o princípio dele era: devemos recuperar os níveis de produção de 73, isto é, o último ano normal do tempo colonial. Ou seja, sempre recusou elefantes brancos. Mas ao querer homenagear aqui o Cassessa, quero referir aqui uma pequena história que li há pouco tempo, de um jornalista nigeriano, sobre o síndrome de Kabiesi. Este síndrome de Kabiesi, que infelizmente afeta grande parte das pessoas em Angola e noutros países africanos, é o seguinte: isto é uma tribo na Nigéria que, cada vez que um dos chefes é eleito para ser chefe,
ninguém pode dizer mal dele. Portanto, é chefe. Então, é assim, é nomeado presidente, não se pode falar mal. E vai descendo, é nomeado ministro, ninguém fala mal do ministro. O diretor, ninguém fala mal. E assim se vai expandindo a mediocridade. Portanto, eu quero saudar o Cassessa, que se viu livre desse síndrome de Cabiese, e os que se viram livres até agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero, de facto, sendo uma geração mais nova, mas quero felicitar o Dr. Cassessa, quero felicitar o Dr. Videira, e nomeadamente a UCLA, por ter acolhido, portanto, o lançamento deste livro. No seu livro, e o Dr. Videira tocou em pontos essenciais da nossa história passada, recente, mas de facto deixa uma questão que a mim me preocupa, e há bocado, quando me cruzei com a parente e sua irmã, que me trata carinhosamente assim há muito tempo, Luísa Almeida, porque eu tenho um enorme carinho, e o seu saudoso irmão, embaixador Luís de Almeida, com quem partilhei vários momentos aqui em Lisboa, e não só, e próximo de um primo meu que já não está entre nós, e que tive há bocado de o referir quando ele faleceu, Carlos Belo e Belo. Mas a questão é, em seu entender, e foi governante, e de facto de forma lúcida, de forma sábia, nas portas que lhe abriram, e deveriam ter aberto muito mais, mas a sua geração, pessoas da sua geração, e com este nível de pensamento, deixam uma questão sobre o futuro. E no seu livro vem esta referência. O passado é o passado, o presente é o presente, mas eu pergunto aos dois, quer enquanto autor, o Dr. Cassessa, quer enquanto... aliás, estão dois médicos na mesa, e, portanto, o bem... a finitude da nossa existência, não é? E o que eu pergunto, qual é o futuro de Angola? Esta é a minha grande pergunta e reitero os meus parabéns e a sua coragem por ter posto o dedo na ferida em relação a questões fundamentais quanto à corrupção, quanto à bajulação e quanto ao endeusamento e à falta de frontalidade dentro do próprio partido e que gerou aquilo que o Dr. Cassessa sabe, o 27 de maio, a revolta ativa, a facção chipenda e tantos outros casos. Portanto, neste momento histórico da história, quer africana, quer universal, e a dinâmica porque passamos, porque o tempo de facto é rápido e escasso como o vento, qual é o futuro para Angola? É esta a minha pergunta e um abraço sincero pela autoria do seu livro. Está escrito mais ou menos no meu livro qual é o que é que eu pretendo sobre o futuro de Angola. A minha ideia é que Angola vai começar a aparecer, a melhorar 3 a 4 gerações depois da minha. Portanto, 3 a 4 gerações depois da minha, eu tenho agora quase 100 anos, pá.
Mas, portanto, é quase no fim deste século. É que vamos ter... Porque é normal que assim seja. Pá, porque nós estamos a criar um país neste momento. E eu gostaria que... Eu sou das pessoas que acham que nós queremos muita coisa. Estamos a olhar para muito mais longe e queremos atingir o que as nossas pernas curtas não permitem. Não permitem. Temos cometido muitos erros, é evidente, muitos erros. Eu, aliás, num dos meus artigos é sobre, quando falo sobre o Covid e os hospitais que estão a ser criados aí com toda... a ministra até diz que nem na Europa temos hospitais assim. Pá. Quando não é... Mas ela veio tratar-se aqui. Veio aqui. Portanto, quando há que esse dinheiro todo gasto com coisas lindas, modernas, moderníssimas, ultramodernas, podia ser também distribuída para formar postos de saúde, centros de saúde, hospitais regionais, distritais, para resolver os problemas da população nossa, que são os que são evidentes. O paludismo, as diarreias, as constipações, tudo isso que se resolve rapidamente, sem grandes... Não, a gente agora criamos aí uma série de centros de hemodiálise em todo lado. Pá. Centro de hemodiálise, primeiro é preciso gente capaz para pôr a funcionar. E não só isso, também aquilo, tecnicamente, exige uma série de cuidados de atenção que nem todo lado. E a gente está a querer pôr em todos os hospitais do país. Está bem, é bem necessário, talvez seja, mas... Portanto, eu acho que nós não estamos a subir acima a ir acima do nosso... Os franceses têm uma expressão chata, não é, sobre isso, mas eu não digo. Em francês, pá. Querem saber a expressão em francês? On aime péter plus haut que notre cul. É assim, a gente gosta de parecer, a mostrar, somos e tal, etc. Nós temos coisas, por exemplo, eu tenho um artigo aí que critiquei, que é o bairro dos ministérios. Queriam-se construir aí um bairro de ministérios. Construir, não é? Aqui, ali na marginal, o bairro dos ministérios. E eu até pus que isso era era demência para as pessoas estarem a fazer isso. Com tantas casas, tantos prédios vazios que há por aí, completamente abandonados, para que fazer um bairro do Ministério? Critiquei, portanto. Eu não sei, eu acho que quando a gente está... Ele presta este tipo de gestão de um país como o nosso, com os problemas que temos, etc., comparados com os países desenvolvidos que levaram 100, 200, 500 anos a chegarem ao que são, só daqui a 3, 4 gerações depois da minha é que a gente vai ver qualquer coisa. É isso. A nossa eu tenho uma voz que tem que vibra, vai além, pá. É muito bom. Como é que vai além, pá?
acabar esta nossa reunião, este encontro, e agradecer aqui ao meu camarada e amigo e colega Manel Videira pelo esforço que fez para apresentar. Eu sei que quando essas apresentações dão sempre trabalho. Eu, no meu livro estão 4 apresentações, 5 apresentações de livros que eu fiz. E pus aí, como é que ele se chama? O meu camarada e amigo, o Dunduma, o Beto Traça, o general Ouro de Angola, mais alguém. Portanto, esse é difícil. A gente, quando vai querer apresentar, é uma chatice. Temos que ver o que este quer, e a gente vai falando, vamos falando sobre isso. Mas, portanto, eu quero agradecer ao Videira ter aceito fazer essa apresentação. Muito obrigado. Pronto, a todos, muito obrigado. Eu queria agradecer a algumas pessoas aqui, em particular, que me surpreenderam a sua presença aqui, que eu gostei muito. Bom, eu não digo como é que se chama o... Não, mas antes o teu professor. Fernando Oliveira, sempre atento, pá. Sempre atento, esteve aí. A coisa. Marcolino Moco, que também foi uma surpresa, pá. Não estava muito longe de pensar que viesse. O Adolfo Maria, que é o meu camarada e colega e companheiro de luta, pá. O presidente estava aqui já, pá. O presidente a gente já como é, pá. Eu eram aqueles que não eram, que eu não contava com eles, pá. Agora aqui sim, a gente já agradeceu e agradece, continua a agradecer, pá. Pronto, e havia mais gente aí que não. Está aqui o meu colega jovem, Mário Frestas, filho de um meu camarada, meu colega e que foi meu colaborador foi um dos primeiros que me apoiou a minha gestão no Ministério da Saúde, pá, que éramos bons amigos com o Mário Frestas. E mais tem aqui outros, tem a minha família muito grande, tem aí o meu irmão, a minha esposa, o meu filho, já não, os filhos já não vale a pena, eles tinham mesmo que vir, pá. Tinham que vir, pá. Tinham que vir, e agradeço a todos, mais uma vez, muito obrigado, hein? Muito obrigado pela vossa presença.